Embora eu acho que eu não gosto de me justificar, que eu acho que quem se justifica se atrapalha, quem se justifica está querendo corrigir erros. Mas eu acho que teve um mal entendido em uma colocação de uma palavra aqui, que eu não me referi nem a Salmo na minha colocação da minha palavra, se referi aos caminhos que estavam tomando o MEC para influenciar as crianças em determinadas coisas. Foi isso que eu falei. Quanto ao Salmo, eu não falei nada do Salmo, do jeito que foram divulgados, assim, diretamente. Não falei do Salmo. Falei que teriam trabalhando a questão de suspender a leitura do Salmo aqui nesta casa. Mas se alguém se sentiu ofendido, eu quero pedir desculpa, inclusive que foi no microfone desta casa, eu quero pedir desculpa se alguém se sentiu ofendido, se alguma religião se sentiu ofendida. Eu quero pedir desculpa aqui, que conte nos anais desta casa, mas não foi intenção, na minha colocação, de denegrir a imagem de quem quer que seja, ou de qualquer religião. Primeiro, porque eu sou de uma família que tem vários membros, que cada um pertence a determinada religião. Eu tenho irmão que pertence a matrizes africanas, eu tenho irmãos que pertencem a espírito, eu tenho um sobrinho que é advogado, que é de matriz africana, no estado de Sergipe. Entendeu? Eu não tenho esse motivo de querer agredir a imagem de que qualquer que seja pessoas ou religião. Mas, no preâmbulo da Constituição brasileira, os constituintes, Gil Gomes, vereador Gil Gomes e senhores vereadores, eles teve um texto muito interessante. Nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembleia Nacional Constituinte, para instituir um Estado democrático, destinado a assegurar o exercício dos direitos sociais e individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, os valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceito. Então não teve preconceito da minha parte. Alguém está criando um preconceito para tentar confundir as ideias das pessoas. E lendo mais, fundada na harmonia social e comprometida na ordem interna e internacional, com a solução pacífica das controvérsias, promulgamos, sob a proteção de Deus, a seguinte Constituição da República Federativa do Brasil. Então isso aqui são palavras da Constituinte, não são palavras do vereador Ivo, e não é palavra de nenhuma religião, é apenas aquilo que foi citado e foi colocado. Eu vejo da seguinte maneira: esta casa tem 19 pares, 19 membros, que compõem essa Assembleia Municipal, e que, se caso tenha uma decisão e um amplo discurso, um amplo debate, eu não vejo dificuldade em se discutir, entendeu? Apenas, como eu coloquei, que o Salmo seria uma oração que traz conforto e alívio para muitas pessoas que o lê, que o usam, e muitas pessoas usam. A gente é testemunha disso, independente do credo religioso, porque aqui nós não trouxemos a questão de discutir religião, porque a religião ela mata. Nós temos aqui simplesmente tentar fazer a união de todos, e que possa ter transferido naquilo de que cada um acredita, naquilo que cada um aceita e que deve seguir. Primeiro, Deus não impõe religião a ninguém, nunca impõe. A própria Bíblia diz que Deus, ele coloca que cada um escolhe o seu caminho, cada um escolhe, livre-arbítrio para todo mundo. Deus não dá essa condição de que impõe ao que quer que seja. Então, vereador Gil Gomes, obrigado pela parte. Só queria colocar isso, pedir desculpa a quem se sentiu ofendido, porque eu não ofendi ninguém, mas a minha simplicidade é de pedir perdão e desculpa. Agora aceite, se quiser, mas eu tenho minha consciência tranquila daquilo que eu falei, do que eu coloquei, não atingindo a questão do Salmo ou a religião, falando sobre a base da educação, aquilo que o MEC estava querendo colocar. O meu discurso foi em cima daquilo. Quem ouviu, quem sabe, quem deve ter ouvido, viu que foi isso. A questão do Salmo foi uma coisa à parte que eu falei sobre missões. Muito obrigado, vereador Gil Gomes. Ok, vereador. Senhores, os Salmos 91 e o 23, mundialmente, são os mais lidos mundialmente. Viraram um hino para as pessoas. Então eu estou falando isso aqui porque o vereador Macrise colocou isso ontem, nada contra ele, não quero criar nenhum embate com ele. Ele fez a colocação dele, eu estou fazendo a minha dentro do direito que eu tenho, mas cada um pensa da forma que quiser. Eu respeito
E para mim o mais interessante é o respeito ao próximo. Concluir, senhor vereador. Muito obrigado. O senhor quer uma parte? Para concluir. Para concluir. Muito obrigado. Queremos registrar a presença do ex-vereador Alzimário Belmonte, ex-vereador Gurita, que está ali conosco nesta tarde. Quem agora? Vereador Macrise, por até 10 minutos. Senhor presidente, saudando Vossa Excelência, saúdo todos os vereadores, comunidade aqui presente, quero saudar a comunidade na pessoa da Macota Silvandira, imprensa presente. Eu, inevitavelmente, vereador Gil, pode ficar muito tranquilo, o debate é sempre, esta casa é o lugar do debate, é o lugar da construção, e é assim que realmente a gente tem que fazer para a gente poder chegar nos consensos. E a fala do vereador Ivo é uma das falas, ele falou uma frase que é uma das mais importantes aqui para todos nós, quando ele fala da preocupação da união de todos. E de fato a gente tem que trabalhar na perspectiva da união de todos. Uma das grandes diferenças só que tem é que a leitura do Salmo na casa passou a ser feito como um costume, eu não lembro o ano, mas alguns anos atrás, a partir de um momento que foi vivenciado na Câmara, que um dos vereadores fez a leitura do Salmo e daí por diante ficou como um costume de se fazer. Só que também de alguns anos para cá, os movimentos de minoria que viviam muitas vezes escondidos porque eram perseguidos, os movimentos que eram reprimidos, os movimentos que eram recanteados, que não tinham voz nenhuma, vez nenhuma, esses movimentos, eles começaram a ganhar amplitude de espaço de debate na sociedade, com as conferências da igualdade racial, com as conferências dos povos de terreiros, com vários conselhos e conferências que foram constituídos e discutidos em todo o país, e não foi diferente aqui na cidade de Ilhéus. Então, o que o Fórum Municipal de Promoção da Igualdade coloca aqui como uma provocação não é também uma desconsideração à existência do Salmo. É porque o Salmo, na verdade, eu sou cristão católico, eu tenho para mim o Salmo como uma leitura de fé, uma leitura importante, mas para as pessoas que frequentam o nosso plenário, que são de outras religiões, só na hora do início, quando a gente já tem que ficar todo mundo de pé para fazer a leitura do Salmo, já é um primeiro constrangimento para quem não é cristão e que tem que ficar em pé ou vai ter que ficar sentado sendo olhado pelos outros porque a pessoa não levantou. Então já é um primeiro constrangimento que você causa. Então o que a gente coloca é que o Salmo, por mais que seja uma das leituras mais feitas mundialmente, ele não representa a unidade de todos, ele representa para as igrejas cristãs. Então a provocação que foi feita nesta casa, inclusive já com parecer jurídico, no sentido de que realmente não tem amparo legal neste caso, é de que não contempla a todos e todas. Então é só nesse sentido. Mas eu quero usar o grande expediente nessa tarde de hoje em outro aspecto, e eu gostaria muito de pedir a colaboração do vereador Fabrício Nascimento, que é um profissional fisioterapeuta, e eu gostaria, Fabrício, se Vossa Excelência não se incomodar, de em 2 minutos, como Vossa Excelência preferir, contanto que não passe de 3, que é a parte, que Vossa Excelência colocasse aqui para os vereadores e para o plenário o que é a doença espondilite anquilosante. Pode ser? Oi, pode sim. Boa tarde, senhor presidente, demais colegas, parcela da comunidade, na pessoa de minha amiga Silvandira, imprensa. Posso falar? Sim.
Justamente é uma artrite anti-inflamatória que afeta as grandes articulações do nosso corpo, que são os ombros, a coluna vertebral, os quadris. E essa causa da espondilite anquilosante, ela atinge mais a região noturna. Durante o dia diminui a dor devido ao exercício, os movimentos que nós fizemos, entendeu? E o diagnóstico é feito através de imagens e laboratoriais. E o tratamento, como fisioterapeuta, justamente é para aliviar a dor, que utilizamos a eletroterapia, que é através de TENS, o ultrassom e demais outros aparelhos que utilizam na eletroterapia. E na parte do exercício são alongamentos e fortalecimento muscular. E atinge normalmente 3 vezes mais o homem do que as mulheres. Ok, e tem sequela isso se não tratar? Justamente é o desvio da coluna. Coluna de bambu. Isso. Muito obrigado.